tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Gotas de Esperança. É o momento da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Estamos trabalhando ali aquele período que antecede a ressurreição de Jesus. Estamos nos preparando aqui para celebrarmos o domingo de Páscoa. E nós falamos já sobre a última ceia, em que Jesus lava os pés de seus discípulos, e Judas é anunciado como traidor, e depois ali naquela saída, logo após ele levantar o cálice da nova aliança feita no sangue do Cordeiro, e naquela caminhada até o jardim do Getsêmani, Jesus ele faz uma analogia diante das dores, diante daquele momento ruim que o povo haveria de passar, aquela tristeza, aquela incerteza, a morte de Jesus. Ele fala sobre a importância de estarmos unidos em Cristo. Ele fala sobre a questão da videira verdadeira. E ele continua nesse caminhar, ele continua indo ali para o jardim de Getsêmani, onde ele haveria de ser traído, e ele fala sobre o consolo que o Espírito Santo iria dar ao povo, que diante das nossas dificuldades, diante das nossas mazelas, nós podemos recorrer a Cristo Jesus através do teu Santo Espírito que nos consola. E aí, para mim, é uma cena muito emblemática, quando a gente chega ali no capítulo 17. Capítulo 17 a gente chama de a oração sacerdotal de Jesus. Jesus, ao chegar ali naquele lugar, em dado momento, nós não podemos afirmar se já no jardim de Getsêmani ou a caminho do jardim de Getsêmani. Eu sei que Jesus olha para o alto e diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos para os céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Queridos irmãos, durante essa narrativa, diante dessa oração, Jesus, sabendo, ele já tinha conhecimento, Jesus ele não perdeu a sua característica como Deus. Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus. Naquele momento derradeiro, em que ele haveria de ser traído, onde haveria de passar por uma morte dolorosa, por amor a mim, por amor a você. Ao invés dele se preocupar com outras coisas, caminhando para a morte, Jesus se preocupa comigo e se preocupa contigo. Ali naquele momento ele ora ao Pai. E ele faz algumas coisas que são bem interessantes. Primeiro ele começa essa oração sacerdotal glorificando a Deus. Tudo começa na glorificação a Deus. Depois ele fala com os seus discípulos. Ele ora pelos seus discípulos e pede que não os tire do mundo, mas os livre do mal. É a questão da identidade. Que eles não percam a identidade. Para não perder a identidade, e aí está toda uma história, toda uma estrutura, precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Aí você vai entender o memorial da ceia. Precisamos também, meus irmãos, estarmos ligados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, e precisamos estar também conectados com o Espírito Santo de Deus, para que eu e você possamos ser vitoriosos diante das nossas dificuldades. E ali ele fala que pede ao Pai, ele roga ao Pai que cuide dos seus discípulos. E aí depois ele vai para um terceiro momento. Para mim é uma coisa maravilhosa. Naquele momento Jesus ele ora, ele fala assim: não oro somente por estes, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Queridos, que coisa maravilhosa. Naquele momento, na onisciência de Deus, ele estava pensando em você. Naquele momento, ele fala o seu nome: José, Maria, Antônio. Deus olha para você e ora para Deus, para aqueles que hão de crer. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. Jesus antecipando
ele já estava pensando no cuidado do povo. Ele fala, ele roga ao Pai que nós possamos viver em unidade. Ele fala que assim como ele é um com o Pai, ele quer que nós sejamos um com ele. E que nós sejamos um como igreja, como corpo de Cristo. Queridos irmãos, diante das dificuldades da vida, diante das intempéries que chegam, diante dos nossos medos, diante dos nossos sustos, o que nós temos procurado? Quem nós temos ouvido? Você já participou da mesa do Senhor? Você faz parte dessa comunhão? Você faz parte do corpo de Cristo? Se você faz parte do corpo de Cristo, você já se permitiu estar fixado nessa videira verdadeira que é Jesus? Diante das suas dificuldades, diante das nossas necessidades, você tem buscado se alimentar da pessoa de Jesus nessa videira? Você tem se permitido ser consolado pelo Espírito Santo de Deus? E como está a sua unidade? Jesus, ele ora pela unidade porque ele sabe que é somente na unidade que nós seremos vitoriosos. Que eu e você possamos viver essa unidade em Cristo Jesus. Que nós possamos testemunhar para que o mundo saiba que Jesus é Deus, através da nossa unidade, através da nossa comunhão. Deus os abençoe. Até o próximo Gotas de Esperança. Um abraço. Tchau, tchau.